Eu nasci numa família muito simples. Meus pais eram muito religiosos, minha mãe católica e meu pai envolvido com o espiritismo. E foi nesse lugar que eu fui sendo formado, fui tendo a minha identidade e talvez porque via tantas coisas estranhas, eu me tornei uma pessoa incrédula, ao ponto de até mesmo negar a existência de Deus. E até que numa madrugada, eu retornando das festas, eu entrei em casa já bem noite, bem tarde, e passei pelo quarto dos meus pais e vi a porta entreaberta, e era minha mãe que estava de joelhos, e naquele momento eu ouvi a oração que ela fazia, porque nesse período meu pai e minha mãe já haviam se convertido, e minha mãe orava assim: Senhor, guarda meu filho Renan, onde quer que ele esteja. Até que um dia meu pai chamou o pastor dele para que o pastor viesse me aconselhar, viesse conversar comigo. E passado algum tempo, eu permaneci com essas coisas pensando dentro de mim, e eu creio que naquele dia é como se Deus estivesse dizendo: você não crê em Deus não, né? Você não crê em mim, mas você ainda vai falar muito do meu nome. Até que cheguei a essa experiência de ter um encontro com Cristo, aos meus 18 anos aproximadamente. Eu nasci no lar cristão, queridos. O meu avô se chamava Israel e ele teve 12 filhos, todos com nome bíblico. O nome da minha mãe era Lloyd, e no decorrer da história ela entrou o Messias, que é o meu pai, né? E nesse ambiente de uma família cristã eu cresci aprendendo os valores e princípios de Deus, e Deus foi fazendo a minha história até que eu conheci Renan, que nasceu num lar totalmente diferente do meu, mas Deus é poderoso, né? Quem explica Deus? Para juntar uma menina que nasceu num lar cristão com um rapaz que nasceu num lar onde o pai era macumbeiro, a mãe católica. Deus faz essas coisas maravilhosas. Em 24 de maio de 1980 nós casamos e começamos a desenvolver toda a nossa vida como casal, agora ainda na igreja da qual fazemos parte, a igreja congregacional. E ali começamos, tivemos os nossos filhos, até que em 1989, se não me engano, os pais de Nelma, Messias e Lloyd decidiram iniciar aqui no bairro uma congregação. Já estava acontecendo aqui 2 anos já, a congregação, o ponto de pregação com o papai e mamãe. E a gente estava lá, porque Renan era tipo o braço direito do pastor Zefanias. Foi diácono, foi presbítero, e foi ele que deu o bastão para ele e deu o destino ministerial na vida dele como pastor. E a gente ouviu também o Senhor falando: o que está prendendo vocês aqui? São os ventiladores? É o coral? O que está prendendo vocês aqui? É toda a organização? Vocês são responsáveis por aquele território lá. Vocês moram lá em Uaíba. Tem muita gente morrendo sem Jesus, sem Cristo, sem salvação lá. O que está prendendo vocês aqui? E aí foi quando a gente foi tocado por Deus em tomar a posição de vir e ser enviado pelo nosso pastor. Muitas noites de domingo era eu ministrando, a Nelma com um violão tocando e o meu sogro, minha sogra, Messias e Lloyd, sentados me ouvindo. E algumas crianças, Eu muito cedo na minha vida eu já comecei a trabalhar, Era criança ainda, com 12 anos eu já trabalhava. E o meu desejo era crescer muito profissionalmente, até porque via o meu pai lidando com muita dificuldade na vida. E eu queria ter uma formação, queria ter uma universidade, e eu me lancei a isso com todas as forças. Mas tinha uma chama dentro de mim que me falava a respeito do reino de Deus, do chamado pastoral. Até quando você vai resistir? Essa frase foi muito profunda lá no coração dele, nesse dia que ele chorou muito na presença do Senhor, porque ele queria se formar, Ele fez 1 ano de administração, ele fez 3 anos de física, ele fez 3 anos e meio de psicologia e nenhum curso. E 1 ano de engenharia. E 1 ano de engenharia, e nenhum desses cursos ele completou. E aí, quando terminou aquele momento grande de oração em línguas, essa irmã virou para ele e perguntou:
o senhor pediu alguma palavra a Deus enquanto eu orava? Aí ele falou, eu pedi. Ele ficou emocionado. Essa hora quase que eu caí desmaiado, né? É. Assim, meu Deus, que mulher é essa? Como é que pode? Eu falei uma coisa dentro de mim, no meu espírito. E ela, quando termina, pergunta assim, você pediu uma palavra ao Senhor enquanto eu orava? E eu disse, sim, assim, meio estático. E ela disse, ah, sim, porque eu percebi e o Senhor trocou a minha língua, porque eu sabia que naquele momento eu estava falando a alguém nessa sala. Isso. E aí ela pegou e falou, eu vejo você num túnel muito, muito grande. É um túnel escuro, tem umas bolinhas, uns furinhos que dá para entrar um raiozinho de luz muito pequeno. Tem caminhos que podem sair, mas você permanece firme no túnel reto. E essas luzinhas vão te dar segurança para você permanecer firme. E nessa caminhada aparecia um par de sapatos brilhoso na visão dela. Nessa visão do túnel aparecia um par de sapatos brilhosos, muito bonito, muito bonito. E você vai desejar muito calçar esse sapato, mas não pode calçar, porque eles estão com os pés trocados. Eles estão com os pés trocados e não é para você calçar. Então fica atento. Aí a vovozinha perguntou assim, é sapato de mulher ou sapato de homem? Aí a outra respondeu, não, na visão que Deus me deu eram sapatos de homens. Sapatos muito brilhosos, lustrosos, mas com os pés trocados. E aí ele falou, e você permanecendo firme nesse túnel, não calçando esses sapatos brilhosos, que você vai ser muito tentada a calçar, no final desse túnel vai ter uma grande igreja. Deus vai confiar a você um grande ministério, uma grande igreja. E aí acabou a visão, a gente guardou no nosso coração. E essa visão, no decorrer da história, a gente foi vendo ela se manifestando de maneira visível. Tinha uma visão que havíamos recebido daquelas irmãs de oração lá em Niterói, como Nelma já citou, onde elas viam que havia um chamado tremendo para a nossa vida, mas a gente não sabia como isso iria acontecer. Até que, uma certa vez, eu recebi um chamado telefônico, me chamando para conversar. E ele me levou, fui até o local onde ele estava, e ele ali me disse, olha só, o seu pai precisa de ajuda, e seu pai ficará como administrador da igreja, mas eu preciso que você venha ajudá-lo e você venha pastorear a igreja. E eram mais ou menos uns 1.500 pessoas que congregavam naquele lugar. E no primeiro momento eu fiquei assim, uau! Eu saí de um pastorado de uma igreja de 20 pessoas para uma igreja de 1.500 pessoas. Então isso, claro, nos envolve, nos atrai, mas eu tinha um temor muito grande de cometer erros. Aí foi nesse momento que o Espírito Santo trouxe a nossa lembrança, sapato brilhoso com pé trocado. Era muito brilhoso, ia desejar muito calçar, mas o Espírito Santo disse, não é para calçar, permanece. E por conta disso, eu tomei a decisão de dizer não. Nós resolvemos fazer uma conferência aqui na região. E fomos buscar um preletor para que ministrasse nesse período. Ele disse, poxa, vocês estão nesse lugar, em Ioaíba, né? E eu contei para ele o significado do bairro, né? Do nome, Terra que Não Produz. Foi quando ele disse, então vamos chamar Conferência Profética Semeando em Terra Fértil. Foi quando então, num domingo, nós decidimos fazer essa declaração para toda a igreja de que nossa identidade passaria a ser, a partir daquele momento, Ministério Terra Fértil. Na noite seguinte, eu tive um sonho e eu olhava que ele vinha na minha direção, eu já havia parado de pregar e ele vinha na minha direção com uma sacola assim pendurada no ombro, uma espécie de alforge. E ele vai se aproximando de mim, e quando ele vai se aproximando, esse anjo, ele coloca a mão dentro dessa sacola e levanta assim várias sementes, e ele estende para mim e diz assim,
a tua fertilidade é de 40 milhões de sementes. Algumas coisas já começavam a acontecer aqui no ministério que nos davam essa conexão com o apostólico. Como, por exemplo, nós tínhamos uma ação de proclamação e de declaração sobre o território que nós estávamos como igreja, que era o bairro, no sentido de que o bairro fosse reformulado, as suas ruas fossem restauradas. E chegou o momento que conhecemos um apóstolo de São Paulo, apóstolo Leonildo, conhecido como Léo, e ele veio junto com o seu profeta e se hospedaram lá em nossa casa e veio para ministrar normalmente, sem nenhuma algo específico além disso, e estávamos conversando num sábado à tarde em casa, quando de repente o Espírito de Deus se moveu ali naquele lugar e usou a boca do profeta que sempre acompanhava o apóstolo Léo, o profeta Dejaí, e Dejaí profetizou, levantou a voz declarando que eu era um apóstolo. E quando ele disse isso, eu fiquei assim um tanto quanto surpreso e também respondi a ele dizendo assim: e essa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi a Jesus. Jesus apareceu a mim, ele se manifestou a mim. Quando eu disse isso, tanto Léo como Dejaí começaram a glorificar a Deus. Ele disse: é isso, é isso, é isso. E disse: essas marcas de um apóstolo ele tem visões de Jesus. E de fato, ao longo da minha vida com Cristo, já são aí 44 anos, eu já tive 3 vezes uma visão muito clara, muito nítida com Jesus. Bom, Léo nessa tarde, então ele disse assim: Renan, hoje à noite nós vamos consagrar você como um apóstolo. Isso foi em 2006. Renan, ele recebeu muita luz, muita revelação de Deus, e eu pensava no meu coração, toda essa revelação, essa sabedoria, essa luz, essa inteligência divina que ele tem recebido, não vai ficar só em Uaíba. Uaíba é terra fértil, e essa semente da palavra de Deus que Deus tem confiado a Renan vai espalhar pelo Brasil, vai espalhar, mas a gente não sabia como isso ia acontecer. E eu pensei, ele vai dar aula em seminários, ele vai dar aula em escolas, vai ser assim na minha cabeça que ia acontecer, mas Deus deu a ele um desejo muito grande de ter uma escola, e essa luz, essa revelação ser multiplicada para outros lugares através da escola. E hoje, no nosso ministério, existe a Escola de Ativação Ministerial Antioquia. Em 2013, nós fomos para Caldas de Cipó para um acampamento com jovens. E chegando lá, foram dias assim também tremendos, e foi o primeiro momento que eu pude conhecer uma realidade do interior do nosso país, principalmente o Nordeste. Nesse mesmo ano, mais alguns meses à frente, o pastor marcou uma conferência, e num período tão seco, a proclamação, o nome da conferência era Vinde às Águas. E lá, num dos dias da conferência, um momento onde eu estava ministrando, o Espírito me levou a fazer uma profunda intercessão sobre aquela região para que Deus se manifestasse. Na verdade, eu não sabia que ali era o começo de uma caminhada, onde mais tarde o Senhor me fala em sonhos: levanta os teus olhos para o Nordeste. No dia seguinte, nossa surpresa foi que quando descemos do ônibus, começamos a perceber que a nossa roupa começava a estar molhada, porque começou a cair gotas de chuva. E foi algo extraordinário, foi algo surpreendente, e ali no meio daquele pó começamos a glorificar a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. E assim, cada um dos dias, ainda que a conferência durou, nós ficávamos sempre olhando para o céu. Louvado seja Deus por ter nos movido o coração para levantarmos os olhos para esta região do Brasil, e especificamente hoje o estado da Bahia, onde nós temos penetrado como ministério e levando já filhos ministeriais a sendo estabelecidos, e seus ministérios
experimentando rompimentos, avanços. Quando eu estava em Israel a primeira vez, que a gente foi para Israel, a igreja estava aqui em obras e estava aquele paredão para ser derrubado. E quando eu estava atravessando o túnel embaixo do Muro das Lamentações, é um túnel grande, muito grande, que é subterrâneo. Ele tem lugares estreitos, escuros, que você tem que passar bem de ladinho. Isso que eu estou andando lá, o Espírito Santo falou. Quando você terminar de atravessar esse túnel, chegou o tempo do final do túnel e da grande igreja.